A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5 com o seguinte tema: uma igreja cheia de amor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5. Quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, ele trouxe consigo o poder de Deus e também o amor de Deus. A confiança de que temos o amor de Deus está na habitação do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem um olhar cuidadoso para com seus membros. O amor de Deus é mais do que um sentimento, é a expressão máxima da sua graça. O cristão não apenas lamenta ou reprova o sofrimento humano. Ele vai além, ele procura suprir os necessitados, dirimir as dificuldades que existem entre os seres humanos. O desprendimento material da Igreja de Jerusalém é a prática de uma redistribuição de bens visando primordialmente socorrer os mais pobres, já que naqueles dias não havia qualquer necessidade de construir templos ou pagar altos salários ministeriais. Então todas as entradas e contribuições eram utilizadas para finalidades imediatas, pessoais, e isto visava principalmente auxiliar os mais pobres. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 34, 35. Dificilmente veremos outro avivamento nestes moldes. Com o decorrer dos tempos, criou-se necessidades ligadas à projeção da organização religiosa e o ser humano ficou em segundo plano. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ver que as pessoas criadas à imagem de Deus são mais importantes do que os templos feitos de tijolos. Ponto de número 1. O amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Atos 1,15. O Espírito Santo teve o cuidado de inspirar o registro do número de irmãos que formavam o núcleo inicial da igreja de Jerusalém. Quase 120 pessoas. Era uma pequena igreja com uma grandiosa vocação de alcançar milhares. Logo no início, como resultado do primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas converteram-se ao Senhor, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2,41. Daí para frente, o crescimento da igreja seguiu-se vertiginoso e pujante. Lucas fez os seguintes registros sobre o crescimento da igreja de Jerusalém. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, Atos 4,4. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, Atos 5, verso 14. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, Atos 6,1. E os 12 convocando a multidão dos discípulos, Atos 6,2. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, Atos 6, verso 7. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, Atos 9, 31. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, Atos 11, 21. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, Atos 12, 24. A partir desse ponto, a comunidade já estava madura o suficiente para expandir, além dos limites de Jerusalém, da Judéia e Samaria, até atingir os confins da terra. Os desafios de permanecer em unidade e o desafio de viver o mesmo amor do princípio, com certeza aumentaram com aquela multidão que chegava a cada dia na igreja.
Cabia aos novos líderes o dever de conservar os princípios originais que foram plantados pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Os desafios do crescimento. Acabamos de ver vários textos que a igreja de Jerusalém crescia em escala geométrica. A igreja se multiplicava e os problemas também. Com essa grande igreja vieram então pessoas novas, pessoas diferentes. Então a pergunta é essa: como essa grande igreja se comportaria depois do seu inusitado crescimento? Ela conseguiria manter sua unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Paulo disse: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum momento. A igreja de Jerusalém caminhava, naqueles dias, pelo crescimento fenomenal, caminhava para uma fragmentação, havia um perigo. E os apóstolos, iluminados por Deus, então tomaram uma decisão rápida e correta. A Bíblia diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, Atos 6, de 1 a 4. Então, num dado momento, os apóstolos perceberam que alguns ratinhos da contenda haviam penetrado no seio daquela grande multidão, daquela grande igreja. Os apóstolos avaliaram que esses ratinhos tinham potencialmente poder de causar grandes danos à unidade da igreja, porém os apóstolos não podiam sair correndo atrás deles, porque se deixassem as portas sem a devida vigilância, outros ratos maiores entrariam na comunidade. Assim, sabiamente escolheram 7 diáconos, homens sábios, cheios do Espírito Santo, para correrem atrás dos ratinhos, ou seja, para cuidarem do ministério cotidiano, enquanto eles mesmos permaneceriam nas portas por meio da oração e do ministério da palavra. Queridos irmãos, se faltarem ministros que perseverem no ministério, nos ministérios centrais da igreja, com certeza a unidade da igreja correrá um sério risco de ser fragmentada. Se faltarem também diáconos que cuidem da assistência social, da visitação, do aconselhamento, os ratinhos também farão rupturas no corpo de Cristo. É necessário que todos trabalhem ativamente em seus próprios ministérios. Resolvido este primeiro impasse, a igreja de Jerusalém continuou em franco crescimento, conforme Lucas registrou, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, 7. A vida interior. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. Lucas fez uma radiografia dos crentes de Jerusalém. E o que ele descobriu? Ele descobriu que era o coração e a alma da igreja, dos crentes. E isto revela exatamente a razão do sucesso da igreja. Essa é a essência de toda a bênção, de toda a vitória para o povo de Deus. Unanimidade de coração. Deus disse: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Desde o início, aquele grupo remanescente de discípulos permaneceram unidos. Primeiro, eles foram unidos, unânimes, em esperar o Espírito Santo no início. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1:14. Segundo, eles foram unânimes durante o Pentecostes. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Atos 4:24. Terceiro, eles permaneceram unânimes após o Pentecostes.
E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Atos 5, verso 12. Ponto de número 2, o amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Ainda que toda a manifestação divina seja fruto da graça, Deus espera que tenhamos um coração adequado para receber as suas bênçãos. Onde o Espírito se manifestará? Não existe um ambiente melhor para o Espírito se manifestar do que no lugar onde os espíritos se acham quebrantados e as pessoas se acham amando umas às outras. A Bíblia diz, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 138, verso 6. O Senhor deixou Saul quando este se ensoberbeceu, mas permaneceu com Davi, mesmo em suas fraquezas morais, porque Davi se humilhou na presença de Deus. Não podemos nos enganar. Um espírito faccioso e arrogante afastará o Espírito Santo de qualquer ambiente. Se quisermos ter uma igreja imersa no Espírito Santo, temos que resolver os problemas de relacionamentos quebrados, rompidos, e corrigir a falta de unidade. É necessário que cada um reconheça o seu próprio erro e peça perdão a Deus e perdão entre si. É fundamental praticarmos o perdão com relação àqueles que nos ofenderam, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. A graça como favor imerecido. Havia outro aspecto de grande importância na expressão, e em todos eles havia abundante graça. A graça de Deus estava não somente com os apóstolos, mas também com os crentes. Os apóstolos tinham graça para liderar e fazer grandes milagres. Os irmãos tinham graça para amar, servir e adorar a Deus. Uma igreja dinâmica e cheia do Espírito Santo ama o próximo, prega o Evangelho, cuida dos necessitados e demonstra esta graça ao mundo. De acordo com o ensino de Cristo, a mesma graça que abriu caminho para sermos aceitos por Deus sem merecimento algum, também está nos transformando e nos capacitando a perdoar e a aceitar as outras pessoas sem merecimento algum. Esse é o padrão de Deus para todas as igrejas, em todos os tempos e lugares. Paulo entendeu perfeitamente o poder da graça de Deus quando escreveu: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, de versos 9 ao 10. Se temos recebido a graça de Deus, devemos demonstrar isso através do amor que devemos aos nossos irmãos. Não há dúvida de que todos nós somos frutos desta maravilhosa graça. João escreveu: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. João capítulo 1, verso 16. Ponto de número 3. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. Naqueles dias em Jerusalém havia pessoas de diferentes níveis sociais. Havia pessoas abastadas e havia pessoas pobres. Estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação. Em pouco tempo, os necessitados estavam devidamente supridos. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido
e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 34, 35. Nenhum sistema político em toda a história da humanidade jamais conseguiu dar ao povo algo semelhante. Somente o cristianismo soube tratar os problemas sociais com equidade e cooperação. Este fenômeno social que aconteceu em Jerusalém só pode ser explicado pelo amor de Cristo, conforme lemos. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado de cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 16 a 18. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento e não de domínio. Tudo o que acontecia era fruto do amor e do companheirismo cristão. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. A expressão, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns, demonstra que as pessoas que possuíam bens materiais continuavam com direito à propriedade, porém, não mais retinham seus bens unicamente para si. O egoísmo deu lugar ao amor, ao compartilhamento, à cooperação. Este belo quadro de prosperidade social descrito no livro de Atos sobre a igreja de Jerusalém jamais será conseguido pelos sistemas políticos que conhecemos, pois trata-se de um milagre do Espírito Santo. Antes de tudo, esta obra deve começar com um novo nascimento e deve seguir com uma completa rendição a Deus. O glorioso fenômeno vivido pelos irmãos de Jerusalém também era profético, porque ele apontava para o milênio, ocasião em que Cristo reinará sobre este planeta por 1000 anos. Nesse tempo haverá equidade de paz social. Todos terão acessibilidade ao conforto e à prosperidade, e os milagres serão abundantes, conforme lemos. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías 35, de 5 a 8. Um exemplo da voluntariedade. O exemplo mais forte de que tudo o que estava acontecendo era voluntário está nas palavras de Pedro para Ananias. Ele disse: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:4. Pedro está dizendo que ninguém era obrigado a contribuir. Quem quisesse guardar as suas economias estava livre para fazê-lo. Porém, não era permitido mentir. Ananias pecou porque deu a metade do que possuía, dizendo que era tudo. Hoje também muitos estão dizendo que já entregaram tudo ao Senhor, quando ainda não entregaram. Cuidado, isto é muito perigoso. Vamos para a conclusão. Vimos nesta lição que o amor de Deus se manifesta como a principal característica do fruto do Espírito. O amor permeia o fruto do Espírito. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo expressará o amor de Cristo na forma como ela cuida dos necessitados, dos que carecem, dos pobres. Isso acontecerá sempre de forma voluntária e espontânea, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificará a dar do que lhe pertence. Todos que possuem algum bem neste mundo, ou alguma reserva financeira, devem louvar a Deus por isso.
e também se colocaram na posição de servo e administrador, e não de dono, porque na realidade tudo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. As pessoas que foram mais agraciadas com bens, riquezas materiais, precisam ser gratas a Deus e precisam se colocar na posição de canais para abençoar os outros mais necessitados, sabendo que nada levará deste mundo. Nada trouxe e nada levará. Sobre este assunto, Paulo deu a seguinte ordem: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 19. Que o Senhor nos ajude a seguir este exemplo. O exemplo daqueles que servem por amor, daqueles que querem ser canais de bênçãos. Não importa se somos ricos ou pobres, o que importa é saber a quem servimos. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12. A igreja verdadeira foi estabelecida e fundamentada sobre a graça de Deus, e essa graça nos enriquece. Está escrito: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, 9. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 5. Amém. Que Deus abençoe e guarde a todos no poderoso nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificamos e exaltamos o Teu nome, chegando na Tua presença, Pai, com nossos corações quebrantados, humildes, dizendo para o Senhor que dependemos dessa graça que nos torna filhos verdadeiros, que nos dá a capacidade de amar, de repartir, de oferecer o melhor de nossas vidas, enquanto aqui vivemos, porque o tempo passa, a vida passa, e só poderemos, de fato, deixar algo concreto nessa nossa peregrinação, se nós estivermos guiados pelo Teu Espírito e pelo amor precioso de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, abençoando a todos os nossos irmãos, pedindo agora que esta graça seja derramada sobre todos e nós possamos, Senhor, viver a plenitude, Senhor, deste precioso amor, dando, Senhor, àqueles que necessitam nosso apoio, nosso amor, nosso companheirismo, que o Senhor possa abençoar a cada um neste dia, neste momento. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos podem dizer comigo, amém e amém.